E o nosso Em Pauta de hoje recebe esse grande jornalista, nosso amigo, referência total. E toda vez que ele pisa aqui nos corredores do SBT, é uma loucura. Todo mundo fica muito feliz de ter a presença de Saulo Gomes. Obrigado. Seja bem-vindo, Saulo. Eu fico mais uma vez agradecido a você, ao SBT e a essa garotada toda que está aqui com você, inclusive, especialmente ao programa. Você não faz ideia, a expectativa que é quando você entra aqui, o que todo mundo comenta. O Saulo vem desde ontem, todo mundo esperando muito por esse dia, por esse momento, Que bom, viu, espero Saulo? corresponder a essa expectativa. E mais do que isso, Saulo, a gente está aqui hoje para falar sobre um tema sugerido por um telespectador, porque aqui você sabe que você faz a nossa pauta também, você tem essa oportunidade. E você pode fazer como o Aloísio, aliás, Aloísio, que bela pauta, de São Simão, que sugeriu sobre um tema que, assim, eu tenho certeza que mexeu muito com você, né, Saulo? Ele diz o seguinte: eu quero que o Saulo Gomes vá até o Tarde VIP, ele é o Aloísio Vasconcelos, para falar sobre aquela questão do meteorito que caiu em São Simão, se teve ET, se não teve, qual é realmente a grande verdade sobre isso. Aloísio, o Saulo está aqui, hoje ele vai contar toda essa história para a gente. Como é que foi esse momento do meteorito? Patrícia e Aloísio, em São Simão. Na madrugada de 14 para 15 de agosto de 1967, portanto, este ano vamos completar 43 anos, daqui a 5 meses, explodiu por volta de 3h40 da manhã, ali próximo da estação de trem de São Simão, um objeto estranho. Ele provocou um ruído muito grande, assustou a todo mundo na região, e a luminosidade que se desprendeu daquele material ou daquela explosão tornou dia, a tradução é essa, centenas de cidades na região. Então, eu digo centenas porque passou realmente de 100 o número de cidades, porque o raio coberto por essa luminosidade foi da ordem de 140 quilômetros a partir dali, da estaçãozinha de trem dali de São Simão. Pois bem, eu entrevistei na época várias pessoas, motoristas de ônibus, caminhão, carros, taxistas, e todos disseram a um só tempo a mesma coisa. A luminosidade foi de tal ordem que ofuscou os faróis dos carros durante a madrugada. Outros tiveram os motores travados, os carros pararam, gente assustada aqui nas estradas, nas fazendas, enfim, em vários lugares nessas cidades todas. E nós ficamos dias e dias lá em São Simão. Hoje o lugar está totalmente desfigurado, porque duas multinacionais e uma brasileira compraram toda aquela área e fizeram uma grande plantação de eucalipto, que você vê quando vai daqui para São Paulo, eucaliptol dos dois lados, né? Toda aquela plantação. Pois bem, nós pesquisamos, e eu venho, Patrícia, como você sabe, de um jornalismo que, lamentavelmente, repito, não se faz mais hoje, por preguiça, por incompetência, por desinteresse ou não sei mais por quê. Eu comecei a procurar. Quando eu me aproximei de lugares onde havia pedaços desse objeto estranho, a aeronáutica entrou em ação. Nós estávamos em 67, em pleno regime militar. Eu era um caçado, portanto, marcado marcado pelos milicos. E uma das propriedades atingidas na região, próxima à cidade de Pirassununga, foi uma fazenda de um major que depois, anos e anos, morreu já depois de ser brigadeiro, Major Rubens Barbirato, muito conhecido, inclusive, major médico da aeronáutica, e na fazenda dele caíram alguns pedaços grandes. Em consequência disso, os militares estabeleceram total e absoluta censura, até porque tudo para os militares em 67 era terrorismo. Então, eles não sabiam se tratava de algum ato terrorista ou não. Resultado, eu não consegui ter acesso a alguns pedaços ali naquele local desse material. Fui informado vários dias, Patrícia, eu vou sintetizar, de que em algumas outras cidades o fenômeno havia ocorrido e que a explosão havia até destruído telhados de casas comerciais, residenciais, etc. Mas essas regiões todas estavam ocupadas pela aeronáutica. Então, menos uma. Uma pessoa me deu a informação o seguinte: na cidade de Buritizal, Saulo, também uma farmácia no centro da cidade, estábulo de uma fazenda, algumas casas tiveram os telhados quebrados, porque no mesmo instante essa explosão aconteceu naquela região. Eu saí voando sem que os militares soubessem, porque aí eu soube que não havia, que pelo menos não havia censura aeronáutica, não estava em Buritizal.
vim de carro até Ribeirão, aluguei aqui um pequeno avião e peguei um repórter atuante naquela época, colega, chamado Antônio Carlos Morandini. Era um repórter muito atuante aqui. Meti o Morandini como um prêmio, aliás, ao trabalho daquele moço naquela época, em 67, neste avião, do ex-comandante famoso com quem eu falei há pouco tempo, mora hoje no litoral norte de São Paulo, chamado Badu. Sobrevoamos Buritizal, conseguimos descer naquele local e numa fazenda de um cidadão que até hoje está lá e aparece na reportagem que o jornal A Cidade mostrou algum tempo passado, na fazenda desse cidadão chamado Cancilieri, se não me engano o nome é este, eu encontrei alguns pedaços caídos num buraco feito no chão. Na mesma hora apanhei aquilo e guardei. Não pude divulgar porque havia censura. Aí que eu vou chegar, que são esses pedaços. E durante 42 anos essa pedra ficou guardada na minha casa. Então, na verdade, assim, a primeira vez que ela está aparecendo em público. Primeira vez. Essa pedra sendo uma revelação VIP aqui, realmente, do Saulo Gomes, que ele trouxe pra gente. É a primeira vez que você mostra ela, assim, Saulo? Primeira vez, são 3 pedaços. Aqui. Um dos pedaços, eu direi logo na sequência das suas perguntas, o destino dela, onde ela foi parar, o resultado e o nome que este meteorito recebeu. Isso quer dizer que ela tem muita energia, né? Então eu vou ficar segurando ela aqui. Você sente isso, Saulo? Sim, Que ela tem nós muita achamos energia. em casa Olha sempre que tem coisas estranhas. E todas têm o mesmo tamanho? Foram 3 pedaços, né? 3 que você pedaços. achou Há uma foto aí, inclusive, no seu arquivo, em que você me vê com essas 3 pedras na mão, alguns anos passados, mostrando que são trabalhos diferentes. Essa foto que aí está. Essa pedra, depois de 42 anos, ela foi levada por mim e pelo João Garcia, o editor aqui do jornal A Cidade, ao professor Antenor Zanardi, que é o diretor do Departamento de Geologia da Unesp, lá em Rio Claro. Lá, uma das 3 pedras recebeu esse corte. E a sobra disso aí. Aí essa pedra, essa reprodução, tem 200 vezes mais. É uma foto feita em aparelhos únicos no mundo, no Canadá. E a pesquisa do Canadá está em suas mãos. Não, está aqui que a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, que eu quero muito conversar aí já é ainda sobre esse assunto. pedra internamente ampliada, né? É, muito bom. A gente vai segurar então um breve intervalo, porque esse papo vai continuar e a gente tem um prazer imenso de receber o jornalista Saulo Gomes no nosso Tarde VIP de hoje. E você não saia daí, a gente volta já. E nós estamos de volta com o nosso Tarde VIP desta terça-feira e estamos recebendo o jornalista Saulo Gomes, que é a pedido do Aloysio Vasconcelos, para contar a história para a gente sobre esse meteorito que caiu em São Simão, que na época foi uma grande pesquisa, repercutiu muito nacionalmente e internacionalmente. No mundo inteiro. No mundo inteiro ele está aqui para contar um pouquinho dessa história. Não fique de fora, tá certo? Agora, Saulo, você lembra onde você estava quando você teve a informação sobre a queda desse meteorito e como isso repercutiu para você no primeiro momento? Eu estava exatamente na fazenda, no local onde uma cratera muito grande foi feita, em busca desse tal aparelho estranho, que o povo dizia, foi um disco voador que explodiu ET. aqui. Então a informação sempre era mesmo de que se tratava de um disco voador. Eu estou vendo ali a foto das 3 pedras aí. Nós vamos colocar. Então, resultado... E você acreditava na possibilidade de disco voador, ETs? Não, eu acreditava até que podia ser realmente um objeto estranho não identificado, né? Mas não tinha o que os juízes dizem, não tinha a prova provada na mão. Então, pesquisando, andando uns muitos quilômetros, dia e noite... Quanto tempo você ficou em cima dessa reportagem? Nós ficamos lá seguramente uns 20 dias. 20 dias, campo mesmo, Só ter uma Saulo? ideia, o Aloysio deve lembrar, não sei da idade dele, nós não tínhamos nem hotel em São Simão. Então, eu com a minha equipe da TV Tupi, ficamos hospedados na casa do gerente da Nestlé na época. Uau, que foi quem deu foi a base ali. Aí de manhã cedo nós saímos, íamos para as fazendas, procurar nos lugares onde presumia-se tivesse caído, até porque encontramos 3 crateras muito grandes, mas nenhum vestígio ficou. E Patrícia, o professor Zanardo lá na Unesp, em Rio Claro, me informou agora há pouco tempo. Normalmente o meteorito, quando ele cai, ele faz uma cratera muito grande e ele se dissolve.
Então, raramente temos um milagre como esse de sobrar aqui, né? pedaços que alguém possa E até ter tem em um mãos. dado interessante que cai 500 meteoritos por ano no planeta. Segundo a pesquisa dos cientistas, dos geólogos, mas principalmente desse instituto lá do Canadá. E é muito interessante essa história do Instituto, porque recebeu o teu nome. Como que é essa história aqui, Saulo? O meteorito, como é coisa muito isso. rara, raríssima na história do universo, né? Então, sempre ele recebe o nome ou da cidade onde caiu, ou de uma personalidade, um chefe de Estado, seria o caso. Em alguns países nós sabemos que algum chefe de Estado deu nome a um meteorito, ou o nome do próprio país. Aqui no Brasil, o mais famoso e o maior que nós temos é o Bendengó, que caiu no interior da Bahia há muitos anos. Depois do Bendengó, é a primeira vez que a geologia brasileira tem uma chance de ter, não fragmentos, mas um pedaço tão grande como esse e os outros dois que são de minha propriedade. Agora dois, porque um eu doei para a Unesp, já está no Museu da Unesp. Quem visitar Rio Claro, o Departamento de Geologia vai encontrar numa vitrine própria, com a proteção devida por parte das autoridades no assunto, lá registrado, lá Meteorito Saulo Gomes. Então, é o nome do repórter. Muito show isso. E assim, aqui você também trouxe para a gente uma pesquisa muito bacana sobre a análise química do meteorito Saulo Gomes, que são elementos, assim, inúmeros elementos, né? Isso é uma análise que veio do Canadá. Do Canadá, o único né? lugar no mundo que faz esse tipo de análise. Muito interessante. Eu quero até mostrar para vocês aqui de casa. Olha aqui, gente. Não dá para identificar aí, mas assim, para vocês terem uma ideia, a quantidade de elementos que compõem um meteorito. E uma outra informação muito bacana para vocês, que dessa forma acredita-se que os meteoritos possuem idades superiores a 4 bilhões e meio de anos e constituem as substâncias primitivas presentes no estágio inicial da evolução do sistema solar. Então, olha o que a gente tem aqui em nossas mãos, uma reportagem intensa de Saulo Gomes. E como que é revisitar esse momento, Saulo? Muito impressionante, né? Porque o João Garcia, diz ele, que um dia ele foi me conhecer quando eu estava envolvido nesse trabalho e disse ao pai dele, eu gosto tanto desse repórter e eu vou ser repórter. E hoje ele é o editor do jornal A Cidade. Editor. Por isso que o ano passado, no mês de julho, por aí, ele lembrou de me procurar para saber se eu tinha notícia desse meu trabalho. Eu disse, lógico que eu tenho. Apresentei ele esses pedaços, um que você está vendo agora aí. Juntos fomos, foi a série que o jornal A Cidade fez e graças a esse empenho de um bom jornalista, que é o João Garcia, desse colega, eu consegui ter uma resposta a esse meu trabalho. Então, um segredo guardado em minha casa, por mim e pela Edna, egoístamente, durante 42 anos, finalmente os militares não deixaram, mas a democracia me permitiu. Está aí a resposta ao Aloísio, ao Brasil e ao mundo. Principalmente, eu digo ao mundo porque a ciência, no seu laboratório exclusivo, o próprio, lá no Canadá, tem conhecimento de que um brasileiro, Saulo Gomes, jornalista, descobriu essa raridade que é um pedaço do nosso universo. Com certeza. E olha que momento que nós estamos vivenciando aqui, né? Eu tendo até o prazer de ter em minhas mãos um pedacinho do nosso planeta, né? Em casa, às vezes, quando a Edna não está assim muito deprimida, ela pega e ela diz que está recebendo energia. Edna, vou aqui também, hein? Aproveitar, porque eu acredito tanto nisso, gente. Eu acredito muito nessa história de energias, enfim. Muito show, muito show. Agora, você acredita também que naquele local onde você estava até comentando com a gente que hoje tem os eucaliptos ali, tem uma energia diferente nessa plantação dessa empresa? Eu não sei, porque a área... Você entra nessa parte mística Eu um pouquinho, voltei agora e não? com o João, durante 2 dias seguidos, nós andamos visitando, através de um pessoal de segurança daquela área, nós conseguimos chegar a algumas crateras que presume-se sejam ainda daquela época, mas está totalmente desfigurado o local e não deu para eu sentir ou saber se realmente alguma energia especial tem lá. Se não tem, na minha casa, na sua mão agora, ela existe. Muito bom, é isso que importa para mim também. E, Saulo, só para a gente mudar um pouquinho de assunto, agora você vai viver também, né, um momento muito bacana daqui 2 dias na Van Premiere de um dos filmes mais esperados desse ano, que é a história do Chico, que você teve total engajamento com o Pinga Fogo, uma das suas obras. Patrícia, eu estou em estado de graça e por uma informação muito interessante. O filme que o Daniel Filho produziu sobre a vida do Chico Xavier é baseado num livro de um extraordinário jornalista, Marcel Sotomayor,
que publicou a sua primeira edição em 1994 na editora Planeta, intitulada As Vidas de Chico Xavier. Tudo bem. Então, a Planeta, em contato com a Globo, que é uma das produtoras do filme, ofereceu o tema através do livro do Marcel Sotomayor. Tudo bem. Passado um tempinho, eu fui solicitar a minha editora, a DVD Versátil, que lançou esses DVDs que eu tenho com meu trabalho sobre Chico Xavier, em especial Pinga Fogo. Entregamos ao Daniel Filho no Rio para que ele estudasse os artistas e diretores o que foi o programa Pinga Fogo. Surpreendentemente, o Brasil inteiro já está vendo nesse instante, eu tenho certeza. Oficialmente, no dia 2 de abril, está sendo lançado em circuito nacional. Surpreendentemente, o filme, que tem exatamente a história baseada nas vidas de Chico Xavier, do Marcel Sotomayor, inteiro o filme atravessa a história do Chico Xavier no Pinga Fogo. Em síntese, Patrícia, o Chico Xavier nascendo em Pedro Leopoldo, a sua infância em Pedro Leopoldo, juventude e depois sua vida a partir de janeiro de 59 em Uberaba. E termina o filme em circuito nacional, essa grande produção nacional, exatamente em 1971, com o Pinga Fogo, cujo livro eu acabo de lançar e você me ajudou a divulgar nesse seu programa. Imagina, e mais uma informação então, também. Estou muito feliz, né? Muito bom, e mais uma informação muito interessante, que agora, aqui no Cineclube Cauim, conta pra gente. Olha, isso é uma outra surpresa inédita também numa história jornalística. O Fernando Cachaça... São tantas histórias aqui do Saulo. O Fernando Cachaça, algum tempo passado, me procurou dizendo, Saulo, está havendo muita procura, muito interesse, eu queria fazer no Cauim uma sessão especial mostrando o teu trabalho sobre Chico Xavier. Só que quando ele viu todo o trabalho que eu tenho, resolveu fazer o seguinte, a partir do dia 14 desse mês, 14, 21, 28 e os 2 primeiros domingos de abril, o Cine Cauim, às 10 horas da manhã, todos os domingos, levando de graça o povo, que eles vão procurar pessoal na periferia, vão levar de graça de ônibus e nas cidades vizinhas, vão durante 1h30 apresentar trechos desta minha reportagem. Logo após a apresentação do Pinga Fogo e da minha primeira entrevista com Chico Xavier, eles aí estarão com um grupo de pessoas intelectuais, espíritas e outros religiosos, fazendo um debate no palco do Cauim sobre o meu programa, sobre o Pinga Fogo, mas principalmente sobre Chico Xavier. Isso é uma glória para o seu repórter. Né? Saulo, é sempre muito bom ter você aqui. O tempo voa. E eu quero muito agradecer a sua presença, agradecer você, Aloísio, por também trazer essa história aqui para a gente poder trazer o nosso querido Saulo para abordar um tema muito importante e mais do que assim nunca, mostrar em primeira mão esse meteorito aqui para todos nós, que eu não larguei um minuto, você viu, né? Aloísio, 42 anos depois, um dos pedaços de pedra, igualzinho àquela que explodiu sobre a sua cidade de São Simão, está aqui. É realmente uma reportagem VIP para você, da Patrícia Penteado. Muito show, Saulo. Obrigada pela sua presença. É muito bom ter você aqui sempre, viu? Obrigado a você. Volte sempre. E o seu site está super nativa, né? Tá, continua eu lá. Eu sempre visito ele. www.saulogomez.com.br. Muito bom. Esse é um querido, né, Saulo? Volte sempre ao nosso encontro, ao nosso Tarde VIP. Eu agradeço. Obrigada pela sua presença. Obrigado pela felicidade. 43 anos depois, quase, voltar a concluir uma reportagem. É do Chico a 42, essa aí é 43. Gente, demais, né? Muito bom. E você também entre no site que vocês vão se apaixonar, eu tenho certeza. E esse foi o nosso Tarde VIP de hoje, que essa energia aqui também, que eu tô segurando, entre aí na sua casa, tá certo? Vamos dividir e irradiar sempre coisas muito, muito boas. Nosso planeta tá precisando, né? Um beijo grande, fiquem com Deus e amanhã a gente se encontra aqui na TV mais feliz do Brasil. Tchau, tchau. Superstitious girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take